Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou passar aqui uma explicação bem rapidinha sobre o próximo roteiro de estudos, que vai do dia 8/6 a 19/6, as próximas 2 semanas, tá bom? O conteúdo que eu coloquei, que eu disponibilizei para vocês, é função do primeiro grau. Então eu vou falar aqui bem rapidamente sobre a função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Então, olha, gente, primeiro, o que é uma função? É uma grandeza estar em função da outra, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Se eu for no mercado, vamos supor que o pãozinho custe 50 centavos. Aí eu vou na padaria ou no mercado e compro um pãozinho. Se eu comprar um, eu vou pagar 50 centavos. Se eu comprar dois, R$1. 3, R$1,50. Em função da quantidade que você compra de pão, em função da quantidade é o valor que vai ser pago lá no caixa, certo? Então, uma grandeza, quantidade que eu comprei, e a outra grandeza é o valor pago. Então, isso é função, uma grandeza em função da outra. Então, ó, vamos ver aqui o que eu escrevi para definição de função. Função do primeiro grau. Como que eu sei definir e dizer que ela é do primeiro grau? Olha aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Qual que é o expoente desse x? O expoente desse x não é 1? Eu não sou obrigada a escrever, mas esse expoente 1 está aqui. Então, ó, função do primeiro grau, porque o expoente do x é 1. Então, ela é uma função do primeiro grau, onde esse valor de A e esse valor de B são números reais, pertencem ao conjunto dos números reais. E esse valor de A aqui, ó, que está grudadinho no x, ele não pode ser igual a zero, tá? Tem que ser o A tem que ser diferente de zero. Como que é o nome do A? O A vai se chamar coeficiente de x. É um número que está sempre grudado no x. Está multiplicando o x, ó, A vezes x. E o valor de B é um termo constante, tá? Ele não tem letra, é só um número. É um número constante. Então, ó, vocês vão entender bem essa função do primeiro grau quando eu der o exemplo dessa corrida de táxi. Ó, vamos pensar assim, ó. É cobrado R$5 para uma corrida de táxi, é cobrado R$5 por quilômetro rodado. E além desses R$5 por quilômetro rodado, também tem um valor fixo de R$3. Independente da quantidade em quilômetros que você vai andar com esse carro, você tem que pagar R$3. Se você não andar nada, só de você entrar no carro, você está pagando R$3. A hora que o carro começar a andar, ele vai começar a cobrar, além dos R$5 em cima da quilometragem, tá bom? Como que vai ficar essa função? Então, em função de x, que é o meu quilômetro rodado, vai ser igual a R$5, que é o quilômetro, né, cobrado por quilômetro rodado, 5 vezes x, que vai depender, se eu andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4, enfim. Mais R$3, que é um valor fixo. Qual que é a minha variável aqui? A minha variável é o x. É isso que vai variar. De acordo com a quantidade em quilômetros, eu vou saber quanto que eu vou pagar pela corrida. Agora, esse valorzinho 3 é um valor que já está fixado lá, né? Então, ó, vamos montar uma tabela para vocês entenderem melhor. Em função de x, que é o quilômetro rodado, eu saberei quanto que eu terei que pagar pela corrida. Então, por exemplo, se eu rodar 1 quilômetro, eu vou substituir aqui, ó, f de x igual a 5 vezes x mais 3. Onde é x, eu vou colocar 1, que eu vou rodar 1 quilômetro. 5 vezes 1, 5. 5 mais 3, 8. Então, se eu rodar, se o meu x for igual a 1, quanto que eu vou pagar? O meu y é o valor que eu vou pagar. O y vai ser 8. E aqui eu já estou montando um par ordenado para a gente poder representar no gráfico, tá bom? Mas e se eu rodar 2 quilômetros? 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. Se eu andar 2 quilômetros, eu vou pagar 13. E assim por diante, tá? Quantos valores você quiser montar nessa tabela. Agora, vamos ver como que isso vai ficar no gráfico. Ó, o gráfico dessa função vai ser assim. Gente, eu não sei se vocês viram ano passado o gráfico, né? A construção de um gráfico, mas é sempre assim. Essa linha deitada é o x, que a gente chamou de quilômetros, né? E a linha que está em pé é o nosso y, é o valor pago. Então, dependendo da quantidade em quilômetros que você ande, você vai saber o valor a ser pago. Então, voltando lá na tabela.
Se nós rodarmos 1 quilômetro, eu vou pagar R$8. Então, ó, 1 quilômetro, vou ligar com R$8, tá? Aqui o valor pago é em... Esqueci de colocar aqui a moeda, né? Em reais, tá? Se eu rodar 2 quilômetros, eu vou pagar R$13, que a gente tinha feito aqui na tabela, lembra, ó? Se eu rodar 2 quilômetros, eu vou pagar 13, a continha que nós fizemos aqui. Baseado lá naquela tabela, né? Nós podemos construir um gráfico dessa função. Essa função f de x igual a 5x mais 3 é a função daquela corrida de táxi. À medida que eu vou aumentando a minha quilometragem, né, que eu vou andando com o carro, eu vou gastando mais dinheiro. E sempre em cima dessa equaçãozinha aqui. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Se eu andar 1, pago 8. Se eu andar 2, pago 13. E se eu andar 3? 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. Então, eu poderia colocar um 3 aqui ligado lá em cima com o 18, tá? Então, a cada quilômetro que você aumenta sempre em R$5, ok? Gente, eu espero ter ajudado. Tentem fazer os exercícios, assistam também às aulas no Centro de Mídias, tá bom? E qualquer dúvida, gente, me chamem lá no privado ou no grupo do WhatsApp, tá bom? Manda um e-mail, disponibilizei meu e-mail também, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.